Mas quem vive e pensa na eternidade pode cantar com confiança aquela canção, porque ele vive, posso crer no amanhã. A gente pode cantar essa música com muita confiança e com muita alegria, não apenas como um refrão, mas com uma vida que está enraizada. Quem crê em Jesus Cristo e entrega a vida nas mãos dele, pode cantar, posso crer no amanhã, porque a minha vida está nas mãos dele. A minha vida, a minha família, a minha profissão, tudo está nas mãos dele. Eu posso crer no amanhã. Jesus disse em Lucas 9, 24, pois quem quiser perder a sua vida ou a sua alma, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Quantas vezes nós já tentamos segurar a nossa vida em qualquer área e a gente se decepcionou? Por quantas vezes você perdeu a sua vida por Jesus e recebeu mais do que esperava? A vida, ela não é sua. Essa vida não é minha, essa vida é para Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo disse também em 2 Coríntios, no capítulo 5, lá pelos versículos 15 e 16, ele disse, aquele que morreu, agora deve morrer para que não viva mais para a sua vida, mas por aquele que morreu, que é Cristo. A esposa de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, depois da morte do seu marido, ela se recompôs, depois daquela dor, daquela luta, e ela foi ensinar a sua filha e ensinou a sua filha junto com aqueles índios que mataram o seu marido. E agora a gente já parte para o terceiro ponto, porque eu quero finalizar o terceiro ponto contando a história de Elizabeth Elliot e sua filha. O último ponto que o apóstolo Paulo vai falar aqui estão nos versículos do 15 ao 17. Ele vai narrar como vai ser a volta de Jesus. E a sequência da volta de Jesus é muito interessante, porque Deus vai dar uma ordem, acompanhe no versículo 15 ao 17. Deus vai dar uma ordem, a voz do arcanjo, e vai ter o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus vai descer dos céus, os mortos ressuscitarão primeiro, como o apóstolo Paulo disse, e depois quem estiver vivo. E o que vai acontecer, tanto com os mortos quanto com os vivos, vão ter um encontro com o Senhor Jesus nos ares. E assim ele finaliza dizendo, vai ficar para sempre com o Senhor. Mas um ponto-chave, uma pergunta realmente redundante é, nós cremos nessas palavras de Jesus? Nós cremos realmente que Jesus vai vir e todo olho verá, todo olho vai se ajoelhar? E essas palavras que o apóstolo Paulo fala aqui são coisas impressionantes, dos mortos ressuscitando. Em 1 Coríntios 15, ele vai dizer que os corpos vão sofrer uma transformação do que é perecível, vai se transformar num corpo imperecível, para experimentar as coisas realmente celestes. Nós podemos crer em tudo isso, verdadeiramente isso mudar a nossa maneira de pensar e de viver. Elizabeth Elliot, ela cria nisso. E ela esperava espera nesse grande dia que o seu marido vai ser ressuscitado. Elizabeth Elliot já faleceu também e ela tem essa esperança, ela teve essa esperança. Mas e os índios que mataram o seu marido? Será que eles tinham essa esperança? Claro que não. Os índios Aucas, eles eram tidos como uma tribo muito violenta. E se você assistir o filme, você vai ver como era a vida, como foi a vida do índio que matou Jim Elliot. E quando ela voltou para aquela tribo, ela e as outras esposas dos missionários mortos, eles continuaram o trabalho de evangelização. E você sabe o que aconteceu? Aconteceu algo impressionante, realmente algo que foi para a glória de Deus. O índio que matou Jim Elliot batizou a filha dele. É um evento assim impressionante. E aquele homem se converteu, ele virou um pastor ali na tribo, e ele saiu dando testemunho em várias partes do mundo. É uma história fantástica, meus irmãos, fantásticas. Então, como é que uma mulher, depois de ter um homem que assassinou seu marido, pode voltar para aquele local,
levando a filha e deixando o assassino do seu marido batizar a filha. É uma história fantástica. É uma história assim realmente que dá glória de Deus. É uma história que a gente pode ver a soberania de Deus agindo. No início da mensagem, quando a gente olha para aquele versículo, que vocês não sejam ignorantes para que percam a esperança do outro, percam a esperança como os ignorantes que não conhecem a Deus, que não sabem o que vai acontecer. Na morte de Jim Elliot, o mundo publicou nas manchetes: que tragédia, que coisa sombria. E Elizabeth Elliot escreveu um artigo. Ela escreveu: assassinado à sombra do Onipotente. Que confiança aquela mulher tinha. Porque o Salmo 91 diz: aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. E vai seguindo o Salmo, vai dizer: 10.000 cairão à sua direita, 1.000 cairão ao outro lado, e você não será atingido. Mas naquele dia, ela disse: assassinado à sombra do Onipotente. Fantástico. A confiança que aquela mulher tinha em Jesus. E essa esposa, com tudo que a história se desenrolou, realmente trouxe uma glória de Deus. E o Senhor guiou e muitas transformações foram feitas naquela tribo, na vida da filha de Elizabeth, nem Elizabeth, e em gerações que têm acompanhado. Na vida dos outros missionários, nos filhos dos outros missionários. Um dos filhos dos missionários foi viver no Equador também para evangelizar. E Jesus, ele diz em João, no capítulo 11, versículo 25 e 26, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa pergunta é uma pergunta retórica. É uma pergunta que ela volta para o início de tudo e diz: você crê nisso? Nós cremos nisso. Queira Deus que eu e você nós creiamos nessa mensagem poderosa da ressurreição. Se cremos, tudo muda, a nossa esperança muda e a gente pode enfrentar a terrível morte. Mas e quem não crê? E quem não crê? O apóstolo Paulo, ele finaliza esse texto dizendo: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Com a palavra que Jesus um dia ressuscitou, ele vai voltar e vai ressuscitar os mortos, e quem estiver vivo vai ser arrebatado com ele para os ares. Que mensagem maravilhosa! A maioria das pessoas dizem: ninguém está preparado para a morte. E eu preciso só fazer um parênteses nessa palavra, nessa frase. Os cristãos estão se preparando. Eles podem até não estar preparados 100%, mas estão se preparando e estamos pensando em tudo isso. Quando a gente vê um enterro de uma pessoa que não crê em Deus, geralmente é um desespero, é terrível. E muita gente nem se recupera mais de quando perde um ente querido pelo tamanho da tristeza. E que bom, meus irmãos, que quando alguém passa por um momento de luto, o tempo é um amigo fantástico. Amigos e parentes também são pessoas maravilhosas que nos dão ânimo. Fazer alguma atividade, movimentar a mente também ajuda. Mas nada se compara com a esperança na ressurreição. Quando essa esperança entra em nossos corações, ela vai dando força e vida através do Espírito Santo para a gente prosseguir. E a gente vai seguindo com esperança no futuro, porque a ressurreição vai ser algo grandioso, mas não é uma ressurreição terrena. No céu não vai ter casamento, no céu não vai ter trabalho, no céu não vai ter atividade, não vai ter estudo, não vai ter namoro, o céu não vai ter realizações. O céu vai ter glorificação e alegria no Senhor. Vai ser louvor, dia e noite, a gente adorando aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, o nosso Senhor Jesus, que recebe honra e glória da gente. Nós estaremos para sempre com o Senhor, que vai enxugar todas as lágrimas, vai tirar essa aflição que nós nos sentimos hoje, pela dor, pela perda.
A maneira intensa que nós acreditamos nessas palavras, nós podemos ter, é uma das melhores maneiras para superar tudo isso. Agora, se já dói entregar a vida, se entregar a vida de alguém que foi embora a Deus e ter esperança, você imagina para quem não tem esperança nenhuma. Que Deus nos abençoe a gente poder ter força para realmente acreditar nessas palavras e poder ser consolado por elas. Os gregos e os romanos, eles não tinham esperança na vida após morte. Eles eram muito do aqui e agora. Então, por isso que eles lutavam com todas as forças para fazer suas realizações em vida. E depois, quando alguém morria, ele dizia: adeus, não tem mais nada o que fazer. Essa não é a esperança dos que servem e que confiam em Cristo. As nossas palavras não são meras palavras de conforto. As nossas palavras vêm daquele que criou os céus e a terra, daquele que realmente promete para ti e para mim que um dia a gente vai estar com Ele, um dia vamos estar firmes com o Senhor, ressurretos, com o corpo transformado, como Ele nos prometeu. Agora, se você já entregou a vida para Cristo, tenha fé nessa promessa. Se você não entregou, o que falta? Por que não entrega a vida completamente a Jesus? Que Deus lhe abençoe.